Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Este vídeo quero apresentar a profecia bíblica para esses últimos dias. Uma profecia pouca conhecida, mas bem esclarecida na Bíblia e no espírito de profecia de Ellen G. White. Esta profecia, ela se encontra nas Escrituras Sagradas e no livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. É a profecia do terrível engano, ou da terrível ilusão que sobrevirá sobre os ímpios. Isto quando estava no tempo de Ellen G. White, porque não sobrevirá mais, pois já sobreveio, já estamos vivendo neste período dessa terrível ilusão que os ímpios se sentem seguros, se sentem salvos, se sentem que estarão no céu. Não importa quão corrupto seja, o seu destino é o céu. E todos, finalmente, assim eles pensam, com essa falsa segurança, finalmente todos estarão no reino de Deus, semelhante aos anjos de Deus, no final de tudo, quando chegar o final deste mundo, então todos eles estarão salvos. Essa é a terrível ilusão que Ellen G. White e a Bíblia declara que sobreviria ao mundo. E o importante é nós descobrir como veio essa terrível ilusão. É por isso que aqui estou, para nós estudar esta profecia, ver quem é estas pessoas que estão incluídas e que estão iludidas com esse terrível engano, se sentindo salvo, pois essas pessoas, elas receberão os juízos de Deus, as 7 últimas pragas. Essas pessoas iludidas, enganadas por esse terrível engano. E devemos estudar esta profecia para que entre nós não tenha pessoas entre nós que sejam enganadas com esse terrível engano. Porque essa profecia que eu vou ler, ela se aplica diretamente para aqueles que conhecem a verdade. Se aplica diretamente para aqueles que têm a verdade bíblica, que é uma defesa para os justos no tempo de angústia. Então, essas verdades bíblicas que é uma defesa para os justos no tempo de angústia, então só pode ser a verdade que o povo de Deus que conhece a mensagem do terceiro anjo tem. Porque a mensagem do terceiro anjo, a mensagem que Deus trouxe para o seu povo nos últimos dias, um conjunto de verdade. Essa mensagem, ela é uma defesa para o povo de Deus, para ele poder escapar dos juízos divinos. É unicamente se nós receber o selo do Deus vivo, nós escaparemos dos juízos divinos, que são as 7 últimas pragas nos últimos dias. Então, vamos estudar esta profecia aqui, que eu vou ler agora no livro profético. E quando nós falamos de profecias para os últimos dias, a nossa mente vai logo
para o livro de Apocalipse, para o livro de Daniel, porque esses dois livros, eles são livros que falam muito de profecia a respeito relativamente para esses últimos dias. Mas este estudo que apresentarei agora, nós vamos ler no livro de Isaías, também um livro profético que L.G. White declara que Isaías também é um livro profético para esses últimos dias que nós vivemos na história terrestre deste mundo. Então, vamos para o capítulo de Isaías, o 28 e o verso 15, que diz o seguinte: Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. A profecia mostrando para os últimos dias relativamente uma aliança e um acordo. E isso nós vamos agora ver detalhadamente o que L.G. White, no seu livro O Grande Conflito, fala a respeito desta profecia. Se essa profecia ela é para o passado, se já se cumpriu no passado, ou se é para os nossos dias. Vamos para o livro de L.G. White, o livro O Grande Conflito, na página 560 e na página 561. O livro O Grande Conflito, o original. Então, nós vamos ler. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios. Aqui fala para o futuro, mas na verdade nós já estamos neste período, nessa terrível ilusão que virá sobre os ímpios. Na verdade já veio no tempo de L.G. White, quando ela escreveu este livro, O Grande Conflito. Ainda não tinha vindo essa terrível ilusão. Por isso que ela escreveu que virá. Mas, na verdade, nós já estamos agora, em 2024. Então, essa terrível ilusão já veio. E vai ser comprovado aqui com esse estudo que apresentarei para você. Que estamos estudando aqui. Comprovar qual é essa terrível ilusão. Qual é esse terrível engano. Então vamos ler o parágrafo completo e depois eu explicarei esse estudo detalhadamente para todos nós compreender esse terrível engano que sobreveio aos ímpios. Vamos lá. O profeta Isaías, foi o que eu acabei de ler, descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar-se seguros contra os juízos de Deus. Fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28, verso 15. Na classe aqui descrita estão incluídos os que, em obstinada penitência, se consola com a segurança de que não deverá haver castigo para o pecador, de que toda a humanidade
não importa quão corrupta seja as pessoas, será elevada até aos céus para tornar como os anjos de Deus. Entretanto, de modo ainda mais declarado, estão a fazer concerto com a morte e aliança com o inferno, os que renuncia às verdades que o céu proveu como defesa aos justos no tempo de angústia, e aceita o falso abrigo oferecido por Satanás em lugar daquelas, a saber, as sedutoras pretensões do espiritismo. Então aqui nós vimos essa profecia escrita no período ainda não tinha acontecido, pois aqui diz L.G. White, o profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá. Isso foi quando L.G. White escreveu, mas essa terrível ilusão já veio. E agora, com essa terrível ilusão, que eles fizeram uma aliança com a morte, um concerto com o inferno, puseram a mentira como refúgio e se esconderam debaixo da falsidade para escapar do juízo de Deus, eles estão se sentindo salvos agora, com essa aliança com a morte, com o inferno. Estão a classe, a qual descrita L.G. descreveu, a classe ímpia, declarada, uma classe corrupta que faz pecado abertamente, se sentindo seguras por causa desta aliança com a morte e com o inferno. Mas L.G. explica que essa profecia está aplicando-se mais declarado para aqueles que conhecem as verdades bíblicas, que conhecem o espírito de profecia, porque é para esse povo que Deus enviou as verdades do céu para que seja uma defesa para os justos no tempo de angústia. Então, essas verdades bíblicas que nós conhecemos hoje levam nós a receber o selo do Deus vivo. Unicamente aqueles que terão o selo do Deus vivo vai escapar das 7 últimas pragas. Mas a profecia está aplicando que, ao fazer uma aliança com a morte e um acordo com o inferno, automaticamente a pessoa renuncia essas verdades bíblicas. E como foi que eles fizeram a aliança com a morte e o acordo com o inferno? Aqui mostrou que foi a aceitar o falso abrigo oferecido por Satanás, a saber, as sedutoras pretensões do espiritismo. Quando aqueles que professam crer na mensagem do terceiro anjo se unem com o espiritismo, já rejeitou as verdades que o céu proveu como defesa para o justo no tempo de angústia. Ao se unir ao espiritismo, renunciou às verdades que o céu proveu para os justos. Então, examina como foi que a igreja adventista se uniu com o espiritismo. Como é que a igreja adventista ela está junta com o espiritismo? É pelo o departamento de liberdade religiosa que a igreja adventista se uniu com o espiritismo. No ano 2003, esse departamento foi para a ONU e agora está em toda a igreja local. E esse departamento, em defesa dessa falsa liberdade religiosa, chama para dentro dos templos adventistas a Umbanda, Candomblé, bruxaria e todas as religiões pagãs para juntos promover essa perseguição, essa união falsa de liberdade religiosa. E dessa maneira foi que
a igreja se uniu com o espiritismo através da falsa liberdade religiosa. Essa é a união, essa é o concerto com o inferno. Esse é o concerto com o inferno e é a aliança com a morte, através da falsa liberdade religiosa. É por isso que agora essa questão falsa de liberdade religiosa, essa questão para a pessoa se unir com religiões pagãs, se unir com o espiritismo, se unir com pessoas de outra fé, está sendo agora bombardeado dentro dos templos através da lição da escola sabatina. É por isso que está esse engano, visto que eles estão enganando a membresia. Agora está sendo passada a lição, o Espírito de Cristo. Nessa lição, o intuito desses ensinamentos não é apresentar o verdadeiro Espírito de Cristo, mas sim unir a igreja com a Umbanda Candomblé, pois eles blasfemam dizendo que o Espírito de Cristo é nós se unir com a Umbanda, Candomblé, bruxaria e outras religiões pagãs, se unir, andar de mão dadas com as pessoas que têm outra fé inteiramente diferente da nossa, a qual é o paganismo puro. Então, está com essa união, rejeitando as verdades que o céu proveu para a defesa do justo no tempo de angústia. Então, querido irmão, querida irmã, a terrível ilusão que o profeta Isaías descreveu para os últimos dias está em andamento, em cumprimento. É a falsa liberdade religiosa. É o departamento de liberdade religiosa da igreja adventista do sétimo dia. Ela é esse departamento, a terrível ilusão que os ímpios se sentirão seguros contra o derramamento das 7 últimas pragas, contra o juízo divino, contra o juízo de Deus. Pois, por causa dessa falsa liberdade religiosa, a IASB colocou na mente dos ímpios que não importa que religião ela é aquela pessoa, não importa a fé que ela é, importa que Cristo morreu por ela. E todas, não importa que corrupto ela seja, o seu destino vão se tornar como os anjos do céu. E assim é que está sendo na mente dos ímpios posta pela falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é essa aliança que a igreja fez com a morte e o acordo que ela fez com o inferno, a saber, a união da igreja com o espiritismo. É por isso que o canal Profecias Finais está cheio de vídeos da igreja adventista unida com o espiritismo. É a aliança que ela fez com a morte e com o inferno. Essa é a terrível ilusão. Esse é o terrível engano que vai os ímpios receber as 7 últimas pragas e ao mesmo tempo sentindo-se seguro contra o juízo de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Caiu a grande Babilônia. As igrejas caíram. A palavra de Deus, Apocalipse 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu, retirai-vos, para não se contaminar com os seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o 4º anjo, descendo do céu e exclamou com voz potente: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu
no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram uma arada de demônios.